Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos aí dar continuidade, né, na nossa última parte da aula, capítulo 9, né, que está falando aí, na verdade, sobre a Amazônia, não é? Nesse capítulo, vamos aí abordar os projetos de infraestrutura para a integração nacional, né, no caso da Amazônia, né, fazer com que a Amazônia seja integrada de forma econômica, né, assim, né, como uma relação, né, que possa ser trocada entre as outras regiões do Brasil, né, um projeto que vai desprender aí de muito envolvimento político, né, para fazer que o norte do nosso país não seja tão dissociado economicamente assim das outras regiões, não é? Então, a gente pensa que as outras regiões, né, possuem um projeto mais integrador, né, economicamente, e tem, então, no caso, a região norte como a região que está mais, né, deslocada aí das questões econômicas que envolvem o Brasil. E isso acontece de uma maneira muito natural, porque por causa das condições geográficas, não é? A região norte está muito afastada dos grandes centros, né, do sul, do sudeste, né, do nordeste, a distância é enorme, então isso dificulta, né, essa integração, mas o governo, né, ele fez alguns projetos para fazer com que a Amazônia, né, pudesse ter, né, no caso aí, essa integração econômica, né? É uma missão muito difícil, né? Porque as condições geográficas atrapalham muito, né? Só a distância, né? Além da floresta, né? Dos problemas que existem, né? Por meio da dificuldade de se locomover, né? Na região por causa da floresta, tem a questão ainda também do transporte, né? Estradas, né? Praticamente é irrisório, né? A ser considerada a quantidade de estradas em relação às outras regiões do Brasil, né? São muito poucas. Então, vocês podem observar que isso vai refletir, né, na dificuldade dessa integração, né? E quando se tem a condição de fazer isso, né, essa integração vai ser refletido isso nos produtos. Né? Então a gente tem uma diferença de preço nos valores das mercadorias, né, dos produtos, né, em relação a regiões como a região sudeste, norte, nordeste, né, em relação à região norte. Então vocês podem ver, pegar, por exemplo, aqui nesse gráfico que mostra para gente o valor, por exemplo, da gasolina, né? Essa parte aqui em verde. Olha o valor, quanto custa, né? Se a gente for pegar por litro aí, da região em Manaus, R$ 4,66. Diferentemente, se a gente for para São Paulo, que é 4,06, né? O valor, a diferença do produto aí na região norte, que é Manaus, e da região sudeste, que é São Paulo. E por aí vai, né? Se a gente for pegar o leite, a mesma coisa. Se a gente for pegar o arroz, né? É a mesma coisa. Se a gente for pegar, né, outros itens aqui, a gente vai observar essa diferenciação aí de preço, né, um pouco aí bem diferente, né, no caso aí da região norte, os produtos são um pouco mais elevados do que das outras regiões do Brasil, né, então dá para a gente ter essa noção aí, né. Bom, então, como vocês podem ver, né, os valores são altos por causa da logística, né, do transporte dessas mercadorias. Então, pode ver a malha, né, rodoviária aqui que a gente fala geograficamente, né, onde ela está mais presente, né, onde existe mais, sempre na região sudeste, sul do país. Região norte, isso vai modificando um pouco, né? Vai tendo menos malha rodoviária.
E se você for para a região centro-oeste e norte, vocês vão observar que tem menos ainda, né, rodovias. Então, se tivesse muitas também seria um problema por causa da distância, e tendo menos, né, rodovias dobra, né, as condições aí de integração da região. Mas enfim, está dado dessa forma, né, começou a ser pensado então um projeto de integração, né, da região, tendo aí como foco, né, as rodovias, né, fazer alguma coisa para integrar as rodovias. Foi uma tentativa aí de serem feitas, né, de serem construídas. Dentro desse contexto, nós temos aí a... Desculpa, não falei, né? Dentro desse contexto aí temos a questão de que é mais eficiente, né, na região norte, que é as hidrovias, né? É bem mais intenso do que as rodovias, justamente também porque as hidrovias faz parte aí de uma característica geográfica, né, da região, ou seja, uma região que possui muitos rios. Então, os governos aproveitaram, né, desse recurso para utilizar como meio de transporte, né? Então faz tanto o transporte pelos rios, tanto por meio de embarcações, né, de grande porte, médio porte, tanto de mercadorias, né, tanto de pessoas, né? Esse transporte ele é feito. Então isso ajuda um pouco, né, a ter um mínimo de condições de se movimentar, de se locomover, né, por meio da região norte, né? E claro, né, não é sempre que isso é possível, né, essa navegação, esse transporte ele ocorrer, né? Se os rios estiver em período de cheias, ok, tudo bem, a navegação ela vai existir, mas por outro lado, se houver um momento de um período aí como o inverno, um período um pouco mais seco, né? Menos chuva, né? Os leitos dos rios eles não estão muito próprios para navegação, né? Pois pode ocorrer aí momentos que possa encalhar, né, as embarcações. Então, dependendo aí da situação do clima, né, se não tiver muitas chuvas, fica a condição difícil, né, de navegar. E aí, então, isso dificulta também um pouco a vida das pessoas na região, certo? Bom, gente, agora falando do projeto de integração voltado por meio da rodovia, nós temos a Transamazônica, não é? A Transamazônica ela foi um projeto que foi concluído em 1972, né? Que foi uma tentativa aí de integrar, né, a região norte às outras regiões. Foi aí desenvolvido um projeto de infraestrutura muito grande, né, uma obra que desprendeu muitos recursos, né, e assim com o objetivo de facilitar a logística, né, o transporte das mercadorias, a locomoção das mercadorias e das pessoas também, né. Uma região muito extensa, né, como vocês podem ver aqui no mapa, ela corta aqui num sentido aqui, né, latitudinal, praticamente aí, né, a região norte inteira, e passando pela região nordeste, que vai terminar lá, né, em Pernambuco, né? Então corta aí da região leste a oeste, né, do território brasileiro, e tem aí em média mais ou menos aí 5.600 quilômetros, né, de rodovia. Então, para vocês verem, né, o quanto é distante, né, um ponto do outro, né, se tratando da região norte e nordeste. Agora, imagine isso, região norte para a região sudeste, né? Pode ser um pouco mais aí, eu acredito que seja um pouco mais aí, mas enfim.
esse projeto, né, tinha uma ideia, né, de fazer com que fosse, né, viabilizado essa interligação, né, das regiões, mas foi um projeto aí que mal concluído, né, mal acabado, mal feito, desde o início até o fim, justamente porque tem partes da região da rodovia, né, principalmente no seu início, mal foi começado, né, o mínimo que fizeram foi, ou melhor, o máximo que fizeram foram desmatar a região para fazer abrir as estradas, né? Então as estradas, em boa parte, ruas de estrada de terra, né? Totalmente perigosas, esburacadas, né? Todas assoreadas, né? Às vezes com desnível, né? No meio da pista, né? Então houve aí, né, uma falta de empenho político também, né, para poder fazer dessa região, dessa rodovia, uma das melhores aí da região do nosso país, né? Bom, outro projeto também que foi feito, né, é aquele entendido como Amazônia Legal, né? Em 1953 foi aí decretado, né, determinado pelo governo que precisava desenvolver políticas, né, socioeconômicas para a região, para melhorar a vida das pessoas, né, no sentido aí ligado à economia, né? Então uma área que não abrange só a região norte, ela pega parte da região nordeste, como vocês podem ver, envolve aí 9 estados, né? Maranhão, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, né? Então toda essa região corresponde à Amazônia Legal, né? Então, dentro desse contexto aí, foi desenvolvido aí questões que abrangem o aspecto ambiental, né? No sentido de preservação, de conservação de toda essa área, né? Correspondente à Amazônia Legal, né? Preservação da floresta, preservação aí que envolve a fauna, né? Também, não só, ou melhor, que envolve a flora, não só a fauna também, é, passa aí por um projeto também para dar suporte às populações tradicionais da Amazônia, dessas regiões, né, as populações indígenas, né, principalmente, dar suporte no sentido, né, de saúde, no sentido também de isenção fiscal para essas populações, né, caso queira montar algum comércio, alguma coisa do tipo, né? Então tem esse compromisso aí, né, de desenvolver esses projetos para a melhoria e integração da região ao Brasil como um todo, né? Bom, outro projeto que foi feito também no governo militar, né, no período de 1966, foi a Sudã, que corresponde aí ao entendimento da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, né? Está ligada aí a as ideias, né, que na área de infraestrutura, de investimentos, né, de de atrair, né, fazer com que a região se desenvolva, né, sua infraestrutura, estrada, portos, rodovias, né, para atrair investidores, para atrair empresas para se instalarem na região, né. Então tem toda uma intenção, né, voltada para esse sentido, né. Então, para vocês terem uma ideia, tem aqui, né, a Sudã ela tem o objetivo, como eu falei, na redução de impostos, né? Por exemplo, as fábricas e indústrias instaladas na região da Amazônia Legal, recoberta pela Sudã, tem o abatimento de 75% dos seus impostos como incentivo à industrialização local. Então, os investimentos tanto voltado aí para a indústria, né? Um investimento aí tanto voltado para ajudar o setor industrial local.
Outro detalhe é a isenção de impostos para as empresas que estão instaladas nessa área e querem passar por processos de expansão, reforma de modernização. Os abatimentos dos impostos são ainda maiores, chegando até a sua total isenção. Então, se existe lá uma indústria, ela quer expandir os seus negócios, né? Com construção, né, de espaço, compra de máquinas, então isso vai sendo tudo tendo tudo uma isenção, né? Ou seja, não pagamento de impostos relacionado à expansão dessa indústria que queira, né, investir nesse sentido. Outro detalhe, reinvestimento de impostos, né, para algumas áreas consideradas prioritárias, como as da infraestrutura, telecomunicação, turismo, agroindústria, indústria eletrônica. Está prevista ainda a possibilidade de recebimento de valores que deveriam ser pagos em impostos para o seu reinvestimento nos negócios. Então, empresas que querem também investir, né, no setor de telecomunicação, turismo, agronegócio, né, também tem aí um incentivo muito bom na questão de impostos, né? Então, no caso aí, em vez de ela pagar, não vai pagar para fazer com que esse não pagamento de impostos seja revertido em investimento, né? No setor aí onde a pessoa queira investir, não é? Bom, gente, é isso, né? E aqui mostra para vocês um gráfico, né, correspondente aí aos recursos, né, por estado, ou seja, ao PIB, né, de cada estado, a soma da riqueza que cada estado possui. A maior, né, o maior estado aí, né, o que tem maior recurso é Roraima, né, e o menor é o Amapá, né, arrecadação aí anual. Bom, então é isso, gente, paramos por aqui. Quero que vocês, né, façam as suas anotações. Se tiver dúvidas, anotem também, né? Para aí então no chat depois, né? Tirarmos essas dúvidas. E também, né, depois olhem no vídeo, né? As atividades que logo mais estarão postas lá para vocês fazerem, certo? E aí no momento no chat resolveremos todas essas questões aqui das atividades. Tudo bem? É isso. Até mais. Tchau, tchau.